E eu tô aqui, ó, com toda essa papelada aqui. Ainda tem mais papelada aqui do meu lado. Que depois eu vou deixar as fotos para tá colocando no vídeo para vocês. Então, meus irmãos, quero ser o mais breve possível, amém? Então, meus irmãos, desde quando eu era pequena, eu olhava assim, ó, apertando o olho assim para enxergar as coisas. Eu não sabia, né, que eu tinha um problema de vista ali, que eu havia uma lesão atrás dos meus olhos. Eu não sabia, porque eu já nasci assim, então eu não compreendia, né, as coisas. Então, para mim, estava tudo bem. Eu cresci dessa forma, né? Um exemplo. Eu nunca contei para ninguém, né? Nunca foi uma curiosidade que para mim era normal. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, eu nunca contei para ninguém, né? Perguntei as coisas, porque para mim era normal. Para mim, todo mundo via da mesma forma que eu via. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E assim eu segui minha vida, mas eu sentia muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Ambiente com muito barulho me agoniava, me deixava estressada, me irritava, me fazia enjoar. Vomitava muito, tinha muitas náuseas, desequilíbrios, né? Glórias a Deus, e eu não sabia qual era o motivo. Então, chegou um tempo na minha vida, de 3 anos para cá, que eu comecei a ter uma crise atrás da outra, e muito séria mesmo, a ponto de eu precisar ir no hospital me internar para tomar medicação venosa, porque era muita dor mesmo. Então, eu perdia completamente o equilíbrio. Então, meus queridos irmãos, quando foi no mês de março desse ano, glória a Deus, eu senti uma crise de enxaqueca que de todas, para mim, foi a pior, né? E eu falei para meu esposo, já tinha 3 dias que eu tava dentro do quarto, sem conseguir comer, com muita dor, e eu falei para ele, amor, não aguento mais. E ele me levou no hospital. No hospital não, me perdoe, no oftalmologista, né? Pagou uma consulta para mim, de urgência. Eu já cheguei assim, com as mãos nos olhos, assim, porque eu coloquei um pano, porque eu não conseguia ver claridade. Quando eu cheguei lá, o médico falou, então vamos ver, Luana me recebeu super bem, a gente fez os exames, e ele falou, olha, eu vou precisar fazer um exame mais profundo em você. Me levou para outros aparelhos, passei por 4 aparelhos, né, onde fez um plano de fundo, um exame mais profundo dos meus olhos. Quando o médico sentou comigo na mesa para poder me falar o que eu tinha, meus irmãos, eu tomei um susto. Porque ele falou assim para mim, olha, Luana, né, pelos seus resultados de exame, eu vi que você tem uma lesão no fundo do seu olho. Aqui, meus irmãos, ó. Eu vi que você tem uma lesão, era para ser retinho, tá vendo? E aqui tinha essa lesão bem profunda, glórias a Deus. Você tem uma lesão no fundo do seu olho e a gente vai precisar tratar. Tudo indica que é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Ele explicou para mim o que era, você pode pesquisar aí no Google, glória a Deus, senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu descobri que o meu próprio organismo estava tentando acabar com os meus nervos, né? Então, essa doença, ela ataca os nervos, ela ataca os órgãos e ela vai crescendo. É como uma diabetes, né? É uma doença que só Deus pode sarar. Então, meus irmãos, ele falou, e ela tá atacando o seu nervo atrás do seu olho. Então, é necessário a gente começar com medicamento. Então, eu já saí de lá tomando um medicamento forte, chamado de corticoide, que é um medicamento que trata o câncer, né? Trata o câncer. Então, eu saí de lá com esse medicamento, mais alguns outros medicamentos, glórias a Deus, e eu vim para casa, tomei o medicamento. Quando foi no final do dia, eu já estava bem aliviada, né? Que eu já tinha tomado 2 vezes. Ele me passou de vez, assim, já 3 comprimidos de corticoide. Então, eu tomei 3 na hora que eu saí de lá, tomei 3 após 6 horas e 3 à noite antes de dormir. Então, era muito hormônio, glória a Deus. Então, eu peguei bastante peso, resultado do medicamento, né? Então, meus irmãos, só que ele falou assim, Luana, eu vou te pedir com urgência, você já vai sair daqui, você já vai marcar com o neurologista uma consulta e eu vou te pedir uma ressonância. Então, eu preciso dessa ressonância para me saber qual a gravidade ou se espalhou para o seu organismo. Então, até onde essa doença já atingiu. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, saindo de lá, eu e a minha mãe, a gente já marcou logo com o neurologista, né? Deus encaminhou tudo direitinho e foi marcada essa consulta. Aleluia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na data para vocês. Isso mesmo, ficou marcado para dia 3 a minha ressonância, para eu poder fazer. Enquanto isso, eu estava tomando os medicamentos, tá bom? Então, dia 3 ficou marcada a ressonância para mim. Então, eu fiquei aguardando.
né, tomando essa medicação e fui para essa ressonância. Mas eu pedi ao Senhor assim, Pai, provê todas as coisas porque meus filhos são pequenos. Deus provê todas as coisas porque meus filhos são pequenos, depende de mim, Senhor. Então eu tenho um filho, uma filhinha de 3 anos, um de 4 e uma de 10. Eles dependem completamente de mim, Pai. Veja para mim isso e descansei no Senhor. Continuei tomando meu medicamento, glórias a Deus, né? E tocando a minha vida normal. Chegou o dia da consulta. Abri propósito nesse período, meus irmãos, com o Senhor, né? Eu não estava pedindo ao Senhor a cura, mas eu estava confiando nele. Foi uma fase assim muito boa que eu passei com o Senhor, né? E eu fiquei pensando na história de Jó, porque em meio a tudo que o Senhor permitiu acontecer com ele, ele não se abateu na fé, mas ele cresceu nesse período e foi isso que eu busquei fazer. Então, meus irmãos, eu remarquei com o médico lá, glória a Deus, o meu retorno com ele. E eu saí de lá, né? Minha mãe estava comigo me acompanhando, que precisava de acompanhamento, porque eu tinha tomado um medicamento aqui. E eu falei para ela, mãe, uma coisa estranha aconteceu. Deus me curou. Falei para ela. Ela sorriu, falou, amém, grande é a sua fé. Eu falei, não, você tá entendendo? Deus me curou, mãe. Porque quando eu tava lá, uma pombinha ficava correndo nos meus olhos. Aleluia. A gente pegou o Uber e veio embora. Contei pro meu esposo, contei para todo mundo. Mas eu ainda continuava com a vista embaçada, meus irmãos, não via ainda. E ainda continuava com dor, né? Com um pouco de dor. Mas eu sabia que o Espírito sabe, eu continuava sem ver nada. E aí está o mistério da parte do Senhor, aleluias, para nós, meus irmãos. Então, o pastor Tiago, ele estava numa live, né? Ele ia fazer uma live mais tarde. Eu falei, eu vou entrar nessa live, glórias a Deus, vou entrar nessa live, né? E vou ficar ali acompanhando. E no final vou pedir a ele para ele poder estar orando por mim. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra foi uma bênção, né? O ensino foi uma bênção, as orações foram uma bênção, né? Quem teve fé recebeu, glórias a Deus. Tenho certeza que todos que também estavam assistindo. E quando foi no final, né, da live, eu entrei, né, com a minha filha, que a minha filha começou a passar mal. Então eu tive mesmo que entrar, entrei na live, glórias a Deus. Mas Satanás já estava trabalhando aí para não acontecer a cura, não acontecer o milagre, ele já estava interrompendo. O que ele fez? Eu não escutava o pastor Tiago e nem ele me escutava, meus irmãos. Eu não escutava nada e nem ele me escutava, né? Tem essa live aí no canal, glórias a Deus, né? Bem no finalzinho mesmo da live eu tô lá tentando falar e eu não o escutava. Na live, se os irmãos observarem lá no finalzinho, vocês vão ver que os meus olhos ao redor dos olhos e aqui assim, ó, estavam roxo mesmo. Por quê? Por causa da enfermidade que o inimigo tinha colocado em mim. Glória a Deus. Então, o pastor, ele disse, né, que no final eu poderia ligar para ele pelo zap para ele orar por mim. Era uma retaliação do inimigo. Então, eu mandei um zap para ele falando que quando terminasse tudo eu ia ligar. E assim eu fiz, meus irmãos. Esperei terminar tudo. E aí eu liguei para ele. Glória a Deus. E ele me atendeu, né? Ele atendeu a ligação, estava indo para casa já com o filhinho deles, e ele me atendeu, e ele perguntou para mim, né? Então, minha irmã, em que eu posso ajudar? Eu falei, pastor, eu gostaria de ficar curada, né? Gostaria que o Senhor, se assim fosse a permissão de Deus, ele me curar, limpar as minhas vistas, né? Se assim Deus quiser, mas se for um espinho na minha carne, amém, que seja a vontade de Deus, não a minha. Então ele falou, põe a mão no seu coração, minha irmã, que eu vou orar por você. Eu escolhi o celular assim, e aí eu confiei naquilo, acreditei no meu coração, e ele deu uma ordem, meus irmãos, glórias a Deus e aleluia. Ele deu uma ordem aos anjos do Senhor, né? Pediu a Deus ali para que me tocasse a ver se aquela cura, aleluia. E naquela hora eu senti algo me envolver, né? Me envolver e me balançava como se eu estivesse flutuando naquele momento ali, como se eu estivesse flutuando. Então eu senti aquele aconchego, aquele abraço, aquela quinturinha me envolvendo, glórias a Deus. E ali foi o Senhor, né, me tocando, os anjos do Senhor me tocando. E nos meus olhos, meus irmãos, eu sentia como águas, ele enchia de água.
os meus olhos enchiam de água e eu sentia como se fosse uma ondinha, assim, passando dentro dos meus dois olhos. Eu sentia perfeitamente essa ondinha que ficou um tempo, assim, mexendo nos meus olhos. Meu olho enchia de água e esvaziava, enchia de água e esvaziava, né? E quando, meus irmãos, glórias a Deus, ele terminou ali de orar por mim, que ele falou, pronto, minha irmã, que eu abri o olho, a primeira coisa que eu vi, meus irmãos, foi o pastor nitidamente, glória a Deus. Então, quando eu olhei para o lado que eu vi minha filha, assim, eu tomei um susto quando eu vi ela, porque eu vi ela perfeitamente, cada detalhe dela, os fios de cabelo, o rosto, a pele, a cor do olho, eu vi ela perfeita. E eu comecei a chorar ali. Eu chorei muito, 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 porque Deus se agradou daquela oração, Deus se agradou de nós, Deus quis curar ali naquela hora. Então Deus me entregou o refrigério, a vista curada. E eu falei para ele, pastor, eu vou treinar agora minha vista. Comecei a treinar, comecei a ler tudo que eu não lia de longe, mal de perto, tinha dificuldade, eu não enxergava, enxergava tudo borrado. E eu comecei, já saí daqui já enxergando tudo, já lendo embalagem, lendo rótulo de creme, já saí lendo tudo, procurando coisa para eu ler, para eu olhar. E eu disse assim, meus irmãos, olha, quando o dia amanhecer, a primeira coisa que eu vou olhar é para uma árvore. Olha para vocês verem, eu tinha muita vontade de ver uma árvore como ela era perfeitamente, né, com as vistas curadas. Então, meus irmãos, aqui na frente da minha casa tem uma árvore. Quando amanheceu o dia que eu olhei para o céu, eu já me assustei, né? Porque eu vi o céu completamente lindo e limpo e maravilhoso. E quando eu olhei para aquela árvore, que eu vi cada folhinha, cada galho, acho que até os defeitos eu enxerguei assim, meu Deus, mas como eu chorei. Então, a primeira semana para mim foi uma semana assim, ao mesmo tempo que estava tudo estranho para mim, estava tudo novo para mim, eu glorificava e glorifico ainda mais o nome do Senhor, né? Por isso, então, é um testemunho que eu deixo, né? Sigam as pessoas, né, que seguem a Cristo, aumente a sua fé, leia a palavra, obedeça a palavra do Senhor, né? Se anime em Cristo, porque Ele já tem a vitória para nós. Um dia nós vamos ceiar com o nosso Senhor, aleluias. E digo para vocês, meus irmãos, né? Quem sentir no coração, né? Quem tiver no coração a vontade de ajudar nesse ministério, né? De somar juntamente com eles, da forma com que você puder, meus irmãos. Glórias a Deus, some, abençoe, né? A obra do Senhor necessita da ajuda dos irmãos, né? Da nossa ajuda. Glórias a Deus, para que assim como a minha alma foi alcançada, né? Como eu recebi a cura, o refrigério da parte do nosso Senhor, muitas outras almas também possam ser alcançadas. Amém, meus irmãos? Então fica para vocês o meu testemunho, né? A etapa que foi, né, para eu receber o refrigério hoje. Então eu enxergo